Druna di Paolo Serpieri. Druna, que é publicada aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Continuamos a saga deste mesmo tomo publicado pelo Pipoca e Nanquim. E estamos no terceiro tomo publicado pelo Pipoca e Nanquim, o Criatura. Um tomo que é um pouco mais pra frente nessa linha temporal, né? É lá em 1991 que é publicado, né? Então, os fãs de Druna, quer queira, quer não, eles existem, esperaram quase 4 anos pelo release oficial de Druna, Criatura. E aqui a gente já vai começar na putaria, porque a gente está em outro lugar que a gente não conhece. É uma nave espacial e tem gente flutuando no espaço e tem gente transando no espaço sideral. Isso seria impossível, mas, né, em Druna isso acontece de boa. Tem esse novo personagem que é o Will, e tem essa outra personagem que eu vou carinhosamente apelidá-la de Ripley. É uma homenagem aqui ao Alien, mas eu lembrei dela porque essa personagem é loira, mas ela tem o cabelo curtinho, né? Ela é tão gostosa quanto a Druna, mas ela tem esse relacionamento sexual com o Capitão Will aqui, ó. E o Will, ele tá sofrendo de alguns... Sofrendo não, né? Ele tem alguns sonhos, né? E nesses sonhos estão meio estranhos, ele não sabe onde ele tá, ele se afoga. E quando a nave interplanetária de Will chega perto de uma nova nave espacial à deriva no espaço, que não tem contato, ele começa a sonhar com o mundo que a gente já conhece, que era o mundo onde a Druna estava enclausurada, que é aquela arquitetura meio redonda, mas também tem aquela parada infecciosa, então a arquitetura parece orgânica, né? E tem a praia e não dá outra, né? Ele encontra a Druna nesse antro de escadas que não dão em lugar nenhum. E a Druna está com um vestido vermelho, seduz o Will, que leva ele para um quartinho super fofo e eles fazem o maior amorzinho gostoso que você já viu nesta HQ. Eles se amam, eles se pegam e o Will acorda, né? Ele fala: meu Deus, quem era esta mulher deliciosa que apareceu no meu sonho? Então ele fica assim perplexo, né, com a Druna, né, aparecer para ele, tanto que ele esquece a Ripley, né, que ele já pegava, e essa Ripley até ela fala: eu tô com desejo. Então ela desce nos andares da nave e lá tem uma sala onde tem os Prolets, e os Prolets dar a entender que são tipo clones humanos, só que meio ferais, eles só têm o desejo de sexo. Então ela entra lá toda nua e esses caras chegam lá e começam a fazer sexo selvagem com ela. Porn alert! Cara, não tem muita coisa errada, né? Mas é tipo, sei lá, sexo por sexo. Uma HQ, então porn alert nessa parada. Mas voltamos com a história séria de Druna. Aqui a gente tem a introdução do Doc. O Doc, cara, é uma inserção do próprio Paolo Serpieri. Se você pega a foto dele, é ele se desenhando dentro da HQ. E o Doc tem essa parada que ele é tipo um médico, ele é tipo o filósofo, ele é tipo o psicólogo, ele é tipo o psiquiatra da nave, tudo junto, né? Ele é o antro de saber. Então, quando ele tá conversando com o Capitão Will, né, ele começa a tentar assim, será que essa nave induz esses sonhos e ela está se comunicando? A gente não tem comunicação por rádio, mas às vezes essa nave está se comunicando via sonhos, né? Eles já viram, né, que a nave é aquela coisa horrorosa, tipo tecno-orgânica, né? Então ele tá começando a teorizar essas coisas. O último sonho do Will, que é que eles estão muito perto, ele vê a Druna como uma criancinha. E quando você acha que vai ficar doentio, não, tá tudo bem. Ele só sonha com um olho gigante, né? A Druna fala: essa parada aí tá controlando a gente e vai foder a gente, me salva, né? Então esse olho gigante pode ser uma alusão, uma metáfora, né, para aqueles controles que tinha naquele mundo da Druna. Pode ser o computador central, pode ser
o próprio Lewis, né? Que tem aquelas funções. Lembrando que o Will tinha. O Lewis tinha aquelas funções telepáticas, né? Então, ele estar se comunicando com o Will telepaticamente é tipo até o mais plausível que se pode pensar. Então eles organizam uma expedição de salvamento. Então eles pegam, que nem Alien, gente, uma navezinha, a navezinha vai até, pousa na superfície da nave, eles saem com os trajes espaciais, só que todo mundo vai se separando e todo mundo vai sumindo. Todo mundo perde o contato e todo mundo vai sendo absorvido pela nave. Assim, tem até uma imagem que a pele da nave chupa os caras pra baixo e a nave junto. E nisso a gente corta pra Druna. A Druna tá dormindo, ela levanta, os trapos que estavam cobertos dela começam a apodrecer assim, entrar em frangalhos, simbolizando que talvez ela estaria deitada ali por séculos, ou sei lá, décadas e séculos, né? Porque tudo ficou podre, menos ela. E ela sai toda nua nesse mundo horrendo novamente. Tudo tá quebrado, tudo tá fudido, tá tudo igual, né? Como ela deixou. E daí tem um momento que ela encontra mais jagunços pornográficos. Ó, é esse nome que eu vou chamar eles, jagunços pornográficos. Eles estão um pouco diferentes dos outros, né? Antigamente falando, os outros jagunços eles tinham assim, uma estética meio militar. Eles tinham capzinho, tinha, né? Aqui eles estão mais Mad Max, porque eles usam tipo chapéu de cowboy, chapéu de jagunço lá da Flórida que caça crocodilo. Tem um que parece realmente Mad Max, né? E todos eles são liderados por uma moça loira com vestido, né? E ela fala: deixa eles, Harry, deixa ela, essa moça aqui vai ser boa pra nós depois, né? Tipo uma redneck assim, até meio gordinha assim, você até mal acostumado, porque todo mundo é desenhado super gostoso nessa HQ, e agora parece essa pessoa um pouquinho mais com o peso elevado, né? Então você fica, opa, que coisa. Mas, né, essa moça meio que salva a Druna, né, de ser extremamente abusada novamente. Graças a Deus alguém salvou ela de um abuso. E eles começam a andar. A gente vê que o mundo tá meio que igual, assim, ainda existem os mutantes, as criaturas, né? E parece que tá tendo até uma simbiose melhor, porque eles sabem, tipo, como as criaturas se mexem. As criaturas têm movimentos migratórios. A gente vê que tem bestas gigantescas, assim, que cobrem grandes áreas do mapa, né? Mas aparentemente para esses jagunços eles sabem, eles têm conhecimento, né? Então nesse mundo que se passou muitos anos, eles sabem como lidar com os mutantes, né? Não é só enclausurar e matar, né? Tanto que eles chegam numa fortaleza, eles entram lá, todo mundo, né, fica de olho na Druna, obviamente. A Druna é levada tipo a um palácio. Esse palácio é muito parecido com onde estava o computador central. E lá dentro ela encontra a Ripley, né? Ela não se chama, lembra que ela não se chama Ripley, mas é parecida com a Ripley. Ela conversa com ela, né? Ela não tem nenhuma memória que ela é uma astronauta viajando no espaço e ela entra num beco para ser abusada pelos prolets. Ela tá ali, ela fala: eu sou uma concubina, e é isso, sabe? Tipo, a gente fica, what? Mas enfim. Aí começa a parte doentia, porque lembra da moça que salvou a Druna antes? Ela entra com outros 3 homens, todo mundo já de pau duro, pau na mão. Ela também tá peladona e ela fala: aqui a gente vai todo mundo fazer sexo, vai ser uma orgia do caralho. A Druna não quer, mas eles drogam ela com uma droga do sexo, então todo mundo faz sexo selvagem, né? E uma segura aqui, uma chupa de lá. Nossa, é uma suruba generalizada e porn alert. Porque tem um momento que até a Druna começa a gostar da parada, né? Então fica bem doentio. Aqui dá a entender que era a droga, né? A droga fez ela querer ser abusada por 3 homens ao mesmo tempo. Mas enfim, ela acorda, só a Ripley tá acordada e elas fogem. Então a Ripley, ela parece que tem assim o sentido que ela entrou aí pra salvar a Druna, e é isso que ela meio que tá fazendo, e ela nem sabe por que ela tá fazendo isso. E elas vão passando por essa nova cidade, elas entram em outro templo e tem um olho gigante. Lembra que o olho gigante é meio que uma representação de alguma coisa de controle, né? Pelo sonho do Will e tal, né? E aqui ela vai encontrar um robô do Shastar. Um Shastar todo robotizado. Ele fala: as coisas meio que andaram de uma maneira que a gente nunca poderia esperar. E eu sou o Lewis, né? O Lewis fala: eu tô no corpo do Shastar, né? E agora a gente é um robô tudo junto.
Até aquele olho que ele sonhou com o Will aparece assim atrás dele, né? Simbolizando, eu sou o olho de controle agora, né? Essa fusão do Shastar com o Lewis. E a Druna é meio que amarrada assim, e ele fala assim, a gente precisa fazer uma coisa rápida, né? Porque os caras vão te salvar e vão te tirar daqui, e a gente precisa pôr em você a semente. Ai, meu Deus, lá vem esse papo de semente. Ele até usa o termo acordar, né? Lembrando, né? Tipo, como a Ripley não tinha noção do que está acontecendo, quer dizer que talvez tudo isso seja também um sonho, né? Dá-se a entender que quando as pessoas entraram na nave, foram sugadas pela nave, né? Elas também voltaram a sonhar com esse mundo de Druna, né? O mundo de Druna talvez era sonhado o tempo todo. Tanto que o Lewis ali, ele começa a se transformar na aberração dos monstros, né? Mas depois ele muda de ideia, né? Porque é melhor, se você vai abusar da Druna, pelo menos que seja numa forma boa, né? Então ele assume a forma de Lewis, né? E eles fazem meio que um amorzinho gostoso e dá a entender que ele meio que joga a semente dentro dela. Nessa parte até o sonho -1 volta à tona e a Druna acorda. E o robô está totalmente apodrecido, como se Druna tivesse dormido mais alguns séculos. E é isso que dá, porque ela sai, ela dá uma caminhada na cidade, tá tudo apodrecido de novo, tudo fodido. Ela vai andando, só que quando ela vai andando, ela começa a encontrar trajes espaciais, que tem ainda o calma, né? Estamos aqui, cadê você? Rogers, Will. Então, dá a entender que agora ela voltou pro tempo normal da nave que foi resgatar ela. E daí o Will aparece. A Ripley aparece, mas agora tá normal com ela. Ela tem, viemos buscar você, dona, vambora, né? Então eles começam a sair por uma... Parece que até a nave deixa eles sair, porque vai abrindo caminhos, as amarras que estavam segurando a nave começam a se soltar, eles ligam, né, o propulsor todo e sai. Então, eles realmente conseguem salvar a Druna, né? E a gente vê a nave lá de fora, cara, aquelas paradas orgânicas da nave tomou por completo. A nave da Druna virou tipo um pulmão no espaço. É só uma coisa orgânica, não existe mais nada de metal naquela nave, né? Muito, muito doido. Aparentemente um final feliz, mas a Druna fica pensando, puta, será que o Lewis conseguiu pôr a semente dentro de mim? E se ele conseguiu, o que é essa semente? É o vírus? Eu vou virar um monstro? É um filho? É o alien? O que será que ele colocou dentro de mim? Então, de novo, mais um finalzinho no twist, né? Então, você vê que Druna tem as coisas erradas, tem a ficção científica que é muito bacana e sempre termina com esse cliffhanger tecno-científico que é muito doido, né? E aqui, quando a Druna, né, está com os astronautas, a gente vai chamar de sonho zero, né? Tô interpretando que quando a Druna está com esses astronautas, né, todo mundo lúcido, é a realidade normal. Então, fica aí a interpretação, né? Eu não tô falando que eu tô certo. Talvez, né, o mundo de Druna realmente existiu, mas em algum momento ela realmente dormiu muito, né? E foi conservada, né? Lembra que tinha experimentos orgânicos no laboratório do Lewis, então tudo meio que fica meio possível, né? Ou era um sonho, mas só que extrapolado para vários anos, né? Então o tempo realmente só passava na cabeça da Druna e até os caras chegar foram horas, né? Então tem várias interpretações do que pode estar acontecendo nesse mundo de Druna, que agora já era, né? Foi embora. E agora a gente vai seguir aqui da nave de resgate do Capitão Will e do Doc, né? Mas a gente continua essa história e outras elucubrações sobre o que está acontecendo no próximo tomo, o Carnívora, a quarta parte de Serpieri Druna. Até lá. Alô.